Gente, teve uma coisa que eu falei na primeira parte de hoje que deixa eu desenvolver, destrinchar isso daí de um modo um pouquinho mais cuidadoso, porque eu falei no comecinho ali sobre o senso comum, sobre opinião comum. Vamos lá. De modo algum nós desprezamos esses saberes, de modo algum nós desprezamos esse conhecimento, de modo algum a ciência ela despreza esse conhecimento, tá? Só que nós precisamos justamente demarcar o que vai ser essa ciência e o que vai ser esse conhecimento do senso comum, tudo bem? Não que o senso comum não esteja carregado de saber e muitas vezes um saber que seja exatamente necessário à nossa vida cotidiana, à nossa vida comum, tá? Ou à nossa vida privada. Não estamos falando que esses conhecimentos eles não são úteis ou necessários, não é isso. Estamos falando que eles não são científicos porque eles não estão imersos dentro da forma de produção científica, tá? Que envolve uma teoria de conhecimento e um método de construção desse conhecimento. Perfeito? Claro isso? Não dá para nós ficarmos colocando em hierarquias os conhecimentos. De forma alguma, eu quis colocar lá no primeiro vídeo a ciência em primeiro, filosofia em segundo. Não, nada disso. Tá? Nós tentamos ter uma relação horizontal entre os conhecimentos, de forma que eles dialoguem entre si da forma, como eu já falei, mais democrática possível. Mas de modo algum, um é melhor ao outro. Só que a ciência ela tem um método de conhecer esse senso comum. A ciência tem um método de sistematizar e organizar esse conhecimento do senso comum. A psicologia social, a geografia, a sociologia e a história vão trazer esses conhecimentos de senso comum de uma forma organizada a partir daquilo que é específico nas ciências. Tudo bem? E além disso, nós vamos ter uma troca de conhecimentos entre os saberes, que é o que nós fazemos nesse curso aqui, essas conexões, que vão ter também especificidades próprias. Então é cada vez mais difícil nós termos uma linha do saber, uma linha do conhecimento que carregue consigo uma especificidade, porque conforme, por exemplo, a psicologia dialoga com a filosofia, dialoga com o senso comum, dialoga com a geografia, dialoga com a história, dialoga com a física, dialoga com a biologia, dialoga com a neurologia, entendeu? Cada vez mais esses conhecimentos, eles perdem esse chão fixo e sólido que eles têm, porque cada vez mais conhecimentos são, entre aspas, contaminados por outras áreas do saber. Tudo bem isso? Tá bem claro isso? São questões que eu preciso deixar muito evidentes, muito claras, para que não haja confusão na hora de vocês escreverem os textos ou mesmo aproveitarem essa troca que nós temos aqui nas aulas de vocês. Tudo bem? Claro? Joia. Espero que o som esteja melhor e a imagem esteja melhor. Estou acertando, tá? Bom, a primeira parte do texto da professora Maria Gon, estamos ali ainda, tá? E nós vamos ir embora nele. Talvez eu não consiga falar do texto da Paula hoje, porque nós precisamos pontuar devidamente cada uma dessas coisas, tá? Se der tempo eu começo a falar do texto da Paula hoje, senão nós ficamos só com essa conversa sobre o texto da professora Maria Gon. Bom, vamos lá. Pesquisa e a produção do conhecimento, tá? Eu já falei para vocês na aula passada, eu vou detalhar hoje. Tá ali, a pesquisa é o processo de construção e o processo de produção do conhecimento científico. Não faço ciência sem pesquisa. De novo, não digo que uma área pertence à ciência sem necessariamente eu fazer uma investigação minuciosa sobre aquilo que pode pertencer ou não a essa ciência. Tá? Eu não posso dizer, tal coisa é ciência, sem necessariamente eu estar pesquisando sobre aquilo. Tudo bem? Tem uma disputa muito grande. Como eu sou geógrafo, eu posso falar para vocês da geografia, tá? Entre outras coisas. Só que a geografia é uma ciência muito emblemática, por quê? Porque a geografia ela foi uma ciência de Estado por muito tempo. Ela ainda é uma ciência de Estado, é só nós vermos o uso feito da geografia pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos um instituto que trata a geografia como uma ciência exata, matemática e teoricamente lógica, porque trabalha somente com dados,
ligados à população, ligados à propriedade, ligados às posses, ligados à produção econômica. Tá? E então ela ainda é uma ciência de Estado. É uma discussão que eu vou fazer com vocês também lá pra frente sobre o que é ciência de Estado. Mas por muito tempo, especialmente no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, quando começou a serem desfeitas as colônias asiáticas e africanas na Europa, a geografia ela tinha uma função de dominação. A geografia ela era uma ciência prioritária para os governos europeus e principalmente também para o governo americano na sua expansão para o oeste. Mas a geografia ela tinha uma prioridade nos governos europeus porque era através da geografia que eu conhecia os territórios que eu iria tomar, os grupos sociais com os quais eu deveria dialogar ou guerrear para conquistar o território, e através da geografia também que eu conseguia determinar aquilo que era meu, aquilo que era do francês, aquilo que era do europeu, aquilo que era do russo, enfim, se nós formos acompanhar bem a história do processo de neocolonização que envolve a ocupação de África e Ásia, vocês vão perceber que a geografia ela é uma ciência estritamente de Estado, de dominação, de ocupação, de subjugação dos outros povos. Por que eu estou falando isso? Porque ela tinha um método específico, tá? De descrição de territórios, uma descrição minuciosa de territórios que envolvia inclusive o conhecimento das línguas tribais. Não havia separação entre antropologia ainda. A antropologia vai se tornar forte no estudo das culturas outras no século XX. Tá? Mas até então estava no corpo da geografia ou tinha uma presença muito marcante dentro da geografia, no estudo dos povos. Tá? E eu precisava conhecer esses povos, precisava conhecer as línguas, ou para chegar e dominar, ou para colocar esses povos em guerra contra si, para enfraquecê-los e exercer uma técnica de dominação que envolvesse a subjugação de um povo pelo outro. Então, se vocês estudarem todo o processo de divide and conquer da África e da Ásia entre o século XIX e o século XX, vocês vão perceber o quanto uma ciência ela é fundamental para atender aos interesses do capital que financiava o Estado. Tudo bem? Então, a ciência ela tem uma função. A ciência ela tem um determinado objetivo, que era justamente de atender aos interesses do poder. Bom, o que vai acontecer com a geografia no século XX, em especial a partir dos anos 60? Ela começa a declinar como ciência de Estado, ela passa a dar lugar a outras ciências mais específicas, em especial a economia, que passa inclusive a tomar da geografia uma série de conhecimentos para ser instrumentalizada como ciência de Estado, e a geografia ela deixa de ser uma ciência governamental e passa a ser uma ciência de trincheira, uma ciência de resistência, como Deleuze e Guattari sugerem, uma ciência menor. E aí que vem todo o processo de criticização da geografia, onde ela se transforma de uma geografia tradicional em uma geografia crítica. Como é que nós vamos pensar a geografia como uma ciência de compreensão do espaço, como uma ciência de compreensão da transformação dos territórios, dos lugares, e como nós iremos entender essa ciência e como nós vamos sugerir essa ciência não mais como uma ciência de dominação, mas como uma ciência de resistência e transformação em uma sociedade menos arbitrária, menos barbárica. Há uma grande influência do marxismo na ciência geográfica do século XX, da metade do século XX em diante. E também há uma influência de alguns pensadores anarquistas, como Kropotkin, como Bakunin, que eram geógrafos. Bakunin não, havia o Kropotkin e o Élisée Reclus, francês, que eram geógrafos e já no século XIX entendiam a geografia, e no começo do século XX já entendiam a geografia como uma ciência de interpretação crítica da transformação dos espaços. Então o que você tem dentro da geografia? Você tem novamente uma
revolução paradigmática, para nós voltarmos em Thomas Kuhn, que vocês também leram pra caramba na Paula Henning. Só que a coleta de dados, ela muda, porque se antes eu tinha uma descrição dos espaços, agora eu tenho uma descrição associada a uma perspectiva crítica de como esses espaços cada vez mais são transformados e como o valor presente nesses espaços ele é determinado pelas relações socioeconômicas presentes no sistema capitalista. Tudo bem? Então, o próprio uso dessa ciência pelo Estado, pelo sistema socioeconômico, pelas relações socioeconômicas, ela vai determinar a própria troca de paradigmas dessa ciência. Tudo bem? E hoje nós temos justamente isso. Estou fazendo uma mistureba entre o texto da Paula e o texto da professora agora, mas tudo bem. O que nós temos hoje? Uma mudança paradigmática radical, tá? Na qual as ciências sozinhas não dão conta sequer de explicarem aquilo que elas achavam que poderiam explicar no século XIX e no começo do século XX. A geografia não consegue mais explicar o espaço sem buscar na ecologia, na política, na economia, na história, na antropologia, na sociologia, na física, na geologia, na climatologia, nos estudos climatobotânicos. Ela não consegue mais dar conta do seu objetivo sem dialogar com as outras áreas. E as outras áreas justamente fazem o mesmo. Elas não dão conta de explicar mais os seus objetos porque elas sozinhas não conseguem mais dar conta das diversas vertentes que as constituem. Então isso é uma coisa que você tem que pensar, tá? E é isso que você tem que entender dentro da produção do conhecimento científico. Nós temos aqui 3 áreas: psicologia, subjetividade e psicanálise, subjetividade e educação. Tá? Mas, e como que se dá o diálogo entre essas 3 áreas? Quais são as especificidades dessas 3 áreas? E como se dá o diálogo entre essas 3 áreas? É por isso que vocês, se forem fazer um estudo específico da psicanálise, vocês não vão conseguir ter um texto que esteja adequado ao nosso programa, porque não é um mestrado em psicanálise, é um mestrado em educação, psicanálise e subjetividade, de novo, em educação. Educação dialogando com essas áreas, não é um mestrado em psicanálise dialogando com a educação, é um mestrado em educação. Tá? Então vocês vão ter que ter a educação como esse campo gigantesco do saber em diálogo com as outras áreas. Tá? Então essa é a ciência que está presente em nosso programa. É esse o pensamento que está presente em nosso programa. É a educação. A educação como um campo heterogêneo, múltiplo, diverso, que está dialogando com outras áreas do saber. A subjetividade, que nem área a subjetividade é mais um conceito, que vai envolver dezenas de outras áreas. E a própria psicanálise, que por exemplo, Karl Popper não é ciência. Então qual que é o diálogo que vocês vão fazer, por exemplo, se forem estudar educação e psicanálise por um viés da filosofia da ciência, por exemplo? Vocês podem fazer isso? Claro que podem. Eu posso fazer um estudo sobre as críticas do Karl Popper à psicanálise e como que essas críticas influenciam nos estudos em psicanálise e educação? Lógico que podem. Tá? Vocês não estão aqui num curso para enaltecer a psicanálise, vocês estão em um curso para fazer um diálogo entre educação, psicanálise e subjetividade. Tudo bem? E está ali justamente, é aí que está o processo de construção da pesquisa. Primeira coisa, onde vocês estão? Onde vocês estão? Que campo é esse sobre o qual vocês estão pisando? Que campo minado é esse sobre o qual vocês estão pisando? Tá? Ali na primeira parte ainda, pesquisa, produção do conhecimento, compreensão da realidade. O que vocês estão querendo fazer é justamente compreender a realidade do objeto que vocês estão pesquisando. Para compreender essa realidade, vocês terão que estudar constantemente a relação entre o contexto e a dimensão maior e a dimensãozinha menor daquilo que vocês querem pesquisar. E é por isso mesmo que vocês vão dar conta de N dimensões: cultural, social, ambiental, política. E aí vai depender do campo de vocês: geográfica, histórica, psicológica, farmacológica, física, química, da neurologia, do ensino técnico. O que vocês querem? A partir de onde vocês querem dialogar com esse campo do conhecimento?
tá? Qual que é a contribuição que vocês querem dar àquele pedacinho de conhecimento, tudo bem? Já volto.